Bem, eu queria convidá-los hoje para a gente fazer uma viagem. O que vocês acham? Vamos fazer uma viagem? Você gosta de viajar? No sábado passado a gente fez uma viagem. A gente viajou para o tempo de Ruth. Quem estava aqui, nos jovens e adolescentes? Quem estava aqui, ó? A gente fez uma viagem. E hoje a nossa viagem vai ser para os tempos de Esther. Abra esse livro, a sua Bíblia, no livro de Esther, e se prepare, você não vai largar dela não. A gente vai caminhar sobre nos textos, na história, e assim que o Senhor possa falar ao seu coração, que Ele possa aplicar a sua palavra, e que você possa olhar para essa palavra e possa olhar para a sua vida, possa ver que ensinamento esse trecho da palavra de Deus, essa história tão magnífica tem para ensinar para você. Ele já ensinou muitas coisas e eu vou passar para vocês algumas coisas que eu aprendi, mas eu sei que o Espírito Santo é ilimitado, assim, vai além dos meus limites, além do que eu consigo compreender. Então a minha oração é que você possa aprender muito nesse tempo. Vamos abrir lá em Esther, acho que você já abriu, né? Deixa eu abrir aqui. Reis, Neemias, Esther, antes de Jó. O tema da pregação é a presença de Deus. Eu tenho muita dificuldade de falar de tema de pregação, porque eu acho que vocês vão perceber tanta coisa que vai vindo na mensagem, que é tanta coisa boa que eu não sei nem o que posso concentrar. Mas pense nisso, na presença de Deus. Grave isso no seu coração agora. E assim, pense sobre isso, na presença de Deus. Já. Então, como já falei, a gente vai dar uma caminhada pelo livro de Esther. Então, deixe ele aberto. Antes de começar, vocês viram, a gente leu um trecho onde tinha um senhor chamado Mordecai. Guarde esse nome, grave ele para a sua vida, ele tem muito a nos ensinar. Ele era um judeu e tinha uma ordem de um certo servo do rei chamado Amã, que todo mundo, quando ele passasse, todo mundo tinha que se curvar e se ajoelhar perante ele. E o judeu não fazia isso. Você sabe por quê? Porque eles só se curvavam diante de Deus. Lembra da história de Daniel? Da história dos amigos de Daniel? Você lembra? Sadraque, Mesaque, Abednego, tinha uma grande estátua do rei Nabucodonosor, em que eles teriam que se prostrar quando tocassem, e eles não se prostraram. Isso é uma característica do povo judeu, porque eles não se curvavam a ninguém a não ser o Senhor Deus. Todos os dias, como a gente vê na história de Daniel, Daniel se curvava, se debruçava e orava ao Senhor. E só faziam isso diante de Deus. Então, esse senhor judeu, Mordecai, ele não fazia isso. Então, o Amã, ele ficou irado com isso. Ele ficou irado porque era a única pessoa que não se dobrava. Então, houve uma grande confusão. E o livro de Esther trata sobre isso. Agora, eu queria dar também algumas características do livro de Esther. Toda vez que você for ler o livro de Esther, é um livro muito dinâmico. Você vai ler, são 10 capítulos. Nossa, é muito grande, né? Pequenininho. Você lê em 20 minutos o livro todo de Esther. Os capítulos são pequenos e ele é muito dinâmico. Como é assim dinâmico? São altos e baixos, contrastes todo o tempo. Ora você está bem, ora de repente acontece alguma coisa, tem uma reviravolta. Parece aquelas novelas mexicanas que a gente vai lendo e vai querendo ler mais, saber o que aconteceu. Quando a irmã Orange terminou de ler, disse, agora ver como é que vai ser o final dessa história. O livro de Esther é assim, encantador, impressionante. Assim que a gente lê e não quer parar de ler até terminar, para a gente ver como é que é o final. E todo o tempo é assim, cada detalhe é importante no livro. E se você olhar com essa perspectiva, você vai prestar atenção em cada coisa. Cada frase, cada acontecimento
tem um contraponto, tem uma coisa que acontece e de repente surpreende a gente. Eu amo o Velho Testamento. Eu já falei para os adolescentes, eu gosto muito de história. Ela consegue passar muitos ensinamentos. Eu gosto também de doutrina, de coisas, de princípios. Mas assim, Jesus gostava muito de contar a história, né? Ele sabia que isso é uma forma muito prática de aprendizado. Então, espero que a gente consiga perceber tantas mensagens que o Senhor tem para dar para a gente através do livro de Esther. Em primeiro lugar, isso acontece na Pérsia. A gente vê logo no início, nos versos 1 e 2, se você quiser ficar olhando aí, ele acontece assim, nos dias de Assuero, o Assuero que reinou desde a Índia à Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se Assuero no trono do seu reino, que está na cidade de Suzã. Então é isso. Então, se você ouviu falar na história, como estudou história, aqui é a Pérsia. Pronto, esse reino que passa a história de Esther, no reino da Pérsia. E quando a gente lê o Velho Testamento, eu já falei para vocês, eu amo o Velho Testamento. A gente vai vendo que o povo judeu, o povo de Israel pecou, e o Senhor disse: olha, quando vocês deixarem de me adorar e adorarem outros deuses, eu mandarei povos distantes de vocês, vocês vão para o cativeiro para que vocês aprendam a me adorar. Isso aconteceu. Nabucodonosor invadiu Jerusalém, invadiu Judá, levou cativo, na época de Daniel, todos para a Babilônia, e daí em diante eles ficam no cativeiro e passam vários reinados. Aqui a gente está no reino da Pérsia. O rei Assuero já vem do rei Dario, que a gente lê lá no livro de Daniel. Ele já é o sucessor, um pouco depois, alguns reis passam e já vem Assuero. E aqui está Esther. Já há muitos anos longe de casa, os judeus estão muitos anos longe de casa, mas mesmo assim você vê homens como Mordecai, que ainda assim, lá no exílio, continuam ainda guardando os princípios e adorando o Senhor, mesmo na Pérsia. Logo depois a gente vê um banquete, um grande banquete, nos versos 3 a 9. A gente não vai ler, mas se você quiser ler em casa, porque a gente vai passar até o capítulo 10, todo o livro. Acho que vocês vão sair daqui mais de meia-noite. Mas vejam, se você for ler o livro, e eu espero que você leia, tenha tanta curiosidade que hoje à noite ainda você não passa, você não lê o livro de Esther, você vai ver que existem muitos banquetes. Era uma marca daquele reinado, banquete. É banquete ali, é banquete ali, é banquete em todo lugar. Eles gostavam de banquete. Então o rei dá um grande banquete. Para você ter uma ideia, esse banquete durou 6 meses. Imagina, 6 meses de banquete. E durante esse tempo, no finalzinho desse banquete assim enorme, ele faz um banquete assim extremo de 7 dias. E nesse banquete tinha bebida, tinha alegria, eles estavam mostrando todos os seus poderes, os seus exércitos, as suas conquistas. Fala que era um banquete assim gigantesco. Lembre desse banquete, porque a gente vai chegar num outro banquete bem diferente desse. E você vai ver quanto é importante esse contraste. Nesse grande banquete, depois de 7 dias, o rei muito embriagado, e você vai ver lá no último versículo, lá, acho que versículo 9, que a sua rainha também dá um banquete. Não é só o rei que está banqueteando, não. Vamos ver, abra aí observe o verso 9, isso é importante. Também a rainha Vasti deu um banquete às mulheres na casa real do rei Assuero. Então lá também estava tendo festa. Tinha muitas mulheres lá, as mulheres dos príncipes estavam todas lá. E os homens lá no banquete do rei. O rei já embriagado pede para chamar, ordena, diz: olha, tragam-me a minha rainha. Ela é tão formosa e bonita que eu quero que todo mundo veja como a minha rainha é bela. Assim como todo o seu reinado, ele pediu para chamar a rainha.
Há alguns tempos atrás, quando eu estava lendo, eu disse, que machista desse cara, né? Desse rei. Mas era um costume, eram leis, e eu queria que você pensasse nisso. Não se firme só em uma relação de homem e mulher. Perceba que ele é o rei de 127 sátrapas, assim, estados. Ele era um grande rei, ele era o rei de todo aquele povo. O rei tem suas responsabilidades como rei. Antes de ser homem, ou de ser marido, ou esposo, ou pai, ele tem a responsabilidade como rei. Aí daí eu quero que você veja também que Vasti, apesar de ela pode até ter contrariado assim, a ideia do rei bêbado, chamá-la lá como um objeto, mas lembre, ela é a rainha de todo aquele rei. Ela tem também responsabilidades. Então, vocês lembram que era um grande banquete, estava todo reinado ali. E ela diz, olha, eu não vou. Eu não vou. Diz para o rei que eu não vou. Imagine o grande rei, o rei da Pérsia, todos os seus príncipes, todo mundo lá. E chegam para ele e dizem, olha, a rainha diz que não vem não. Você que é casado, o dia que você admitir a sua esposa, ou você admitir o seu marido na frente de um conjunto de pessoas, saiba que esse constrangimento dói lá no fundo. Não é verdade ou não é? Uma pessoa sábia, ela pode até não gostar, mas ali na frente ela toma uma postura e, em particular, ela conversa com seu esposo, conversa com sua esposa. Porque eles têm responsabilidades. Se não, diante de muitas pessoas, sobre os seus filhos. Veja que ensinamento a gente tem aí. Se a gente parasse aqui hoje, a gente já podia sair edificado. Porque a gente tem responsabilidades quando a gente responde por alguma coisa. Então a gente precisa ser sábio e prudente. Ela era a rainha. Ela poderia, no íntimo do seu quarto, quando estivesse com o rei, conversar com ele e falar, poxa rei, poxa meu amor, na sua intimidade, falar com ele sobre essas questões, para que ele pudesse mudar o relacionamento, alguma coisa. Mas naquele momento, como rainha, ela tem responsabilidades. E eu falo isso, não é uma opinião minha. A gente vai ver no texto isso. A lei persa, ela era rainha, ela tinha conhecimento da lei. E não sei se você que já leu o livro de Daniel, você lembra que o rei gostava tanto de Daniel, E aqueles que não gostavam de Daniel fizeram uma armadilha, pegaram Daniel e disseram, olha rei, Daniel desobedeceu a tua lei, ele tem que ser jogado na cova dos leões. Ele era o rei, ele era amigo de Daniel, mas ele tinha responsabilidade como rei. Os persas não revogavam seus decretos. O que ele falava se cumpria e nada podia fazer ao contrário daquela lei. Então o rei disse, por mais que Daniel fosse seu amigo, ele disse assim, Daniel, você vai ter que ir lá para a cova, que o teu Deus possa te salvar. Ele não conseguia nem dormir dali. Ele não conseguia nem dormir preocupado com Daniel, porque ele era seu amigo. Mas ele era o rei. Ele tinha sua responsabilidade, ele conhecia as leis da Pérsia. É a mesma Pérsia. E ele também era o rei. A rainha conhecia as leis dos persas. Então, ela tinha consequências das suas decisões. No capítulo 1, verso 13, diz assim, depois que ele ficou irado, e ele fez assim, no capítulo 13. Então o rei consultou os sábios que entendiam dos tempos, porque assim se tratavam os interesses do rei na presença de todos os que sabiam a lei e o direito. E os mais chegados a ele eram, fala o nome das pessoas, os 7 príncipes persas e medos que se avistavam pessoalmente com o rei e se assentavam com os principais do reino. E sobre o que se devia fazer, segundo a lei, a rainha Vasti.
saiu das mãos do Assuero. Ele é até conhecido como Xerxes, o nome dele grego. Saiu da mão dele. Agora estava na mão da lei dos persas. Então, nesse momento, foi tomada uma decisão baseada na lei. Falava assim, ó, 16 a 23. Então disse Memucã na presença do rei e dos príncipes: a rainha Vasti não somente ofendeu o rei, mas também a todos os príncipes e a todos os povos que há em todas as províncias do rei Assuero, porque a notícia do que se fez chegará a todas as mulheres, de modo que desprezarão seu marido, quando ouvirem dizer: mandou o rei Assuero que introduzisse a sua presença a rainha Vasti, porque ela não foi. Hoje mesmo, as princesas da Pérsia e da Média ouvirem que fez a rainha, dirão o mesmo a todos os príncipes e reis, e haverá daí muito desprezo e indignação. Se bem parecer ao rei pronunciar sua parte no edito real, e que se inscreva as leis dos persas e dos medos, e que não se recorde, que Vasti não entre jamais na presença do rei Assuero, e o rei deu o reino dela a outro que seja melhor que ela. Viram como uma atitude impensada, às vezes uma coisa assim, o meu desejo, a minha vontade, e eu falo isso não só de Vasti, eu falo também do rei. Às vezes, e sabe por que eu falo isso do rei? Porque a gente vai ver logo no versículo 1 do capítulo 2. Dê uma olhada aí. Passadas essas coisas, e apaziguado já o furor do rei, Assuero lembrou-se de Vasti e do que fizera com ela. Às vezes uma atitude impensada, não sábia, sem discernimento, pode ter uma consequência gigantesca na família, com os filhos. Então nós devemos ser prudentes. Às vezes umas coisas pequenas que parecem que não são importantes, a gente precisa ver os princípios. Os princípios e o que isso pode levar. Porque parece que o rei também, nossa, eu lembrei. Parece que a bebedeira dele já tinha passado, ele já estava só, ele lembrou. Parece que quando dá a impressão até que, nossa, o que eu fiz com Vasti? Mas, lembra que a lei dos persas não se revoga? Então os príncipes acharam logo, olha, o rei está suspirando pela rainha, ele vai querer ver a rainha. Só que aqui, na lei ele não pode fazer isso. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma festa, convidar todas as mulheres do reino e vamos achar uma nova rainha para o rei. Vá acompanhando a história. Essa história de Vasti parece, puxa, mas por que isso aconteceu? Vai fazer sentido, lembra dos contrapontos? Vamos caminhando. Eles buscam uma nova rainha. E em meio a essa nova rainha, a Bíblia começa a falar sobre esse homem chamado Mordecai e a sua prima, Hadassa, que ele cria como filha. E no nome persa, o seu nome é Esther. Então Mordecai cria a sua prima, filha do seu tio, como filha sua, e dá todos os ensinamentos e princípios para ela. Veja outro ensinamento importante. Como é importante a gente criar os nossos filhos. E mais importante ainda, ela não era nem filho, nossos sobrinhos, nossos netos, nos princípios que o Senhor nos dá. Vejam como vai ser a postura dessa mulher, chamada Esther, e a postura desse homem. E veja também como é importante os filhos olharem para alguém e direm: nossa, eu vou seguir esse Mordecai, porque ele é um homem de palavra, ele é um homem que assim eu quero ser. A importância do exemplo na família, isso faz toda a diferença na vida daqueles que somos responsáveis. E aí, seguindo a história, vai o texto que nós acabamos de ler. Mas antes disso, eu resolvi muito. O rei vê várias mulheres e dentre elas ele se apaixona. Ele assim, tem um amor contido por Esther.
Esther, a Bíblia fala que era uma mulher formosa, muito bonita, e o rei escolhe Esther. Quero só que você lembre do tema principal lá, a presença de Deus. O rei escolhe Esther dentre todas as mulheres do reino. E aí a Bíblia fala de uma outra coisa. Quando Esther já é rainha, Mordecai parece que ele é um funcionário público. Parece que ele serve lá, porque ele sempre vive ali no palácio. Está sempre às portas do rei, às portas da rainha, está sempre por ali. E a Bíblia fala que ele está sempre vendo como está Esther. É alguém preocupado. É alguém que fica, nossa, eu vou me importar com ela, eu vou estar sempre perguntando como ela está. E enquanto ele está ali, ele sabe de um atentado que querem fazer contra o rei. Então, ele sabe de um atentado e ele fala para Esther: Esther, vão querer matar o rei, são esses dois aqui, eles vão querer matar o rei, vai ser assim, assim, assim. A Esther fala para o rei. Agora, olha só o que Esther faz. Olha que coisa importante. Ela não traz aquilo para a sua vanglória. Ela diz assim, em nome de Mordecai, ela fala para o rei. Então ela diz, olha, o Mordecai, que serve aqui, ele falou isso. Foram investigar, isso era verdade. E então o rei pegou e enforcou os dois. Os dois morreram. E foi escrito, lembra que cada detalhe é importante? Foi escrito no livro das crônicas dos reis da Pérsia. Foi escrito isso. E eu digo, não, isso vai dar uma festa, né? A gente gosta de banquete, vai ter uma festa agora. Vamos comemorar o Mordecai, vai ser logo em seguida, no parágrafo seguinte, começa a falar de um homem chamado Amã. E o rei pega esse homem e diz assim, olha, coloca ele acima das pessoas, de todas as pessoas, eleva aquele homem, engrandece aquele homem fica como o maioral de todos que estão ali, a ponto de o rei dar o seu anel. Lembra de José? Pronto. Ele é o José da Pérsia. Ele tem o anel do rei. Ele pode dar os decretos pelo rei. Esse é Amã. Eu disse, mas não era para ser Mordecai? Era Mordecai, porque ele acabou de salvar o rei, né? E aí veja os contrapontos. Às vezes você não faz coisas certas, coisas boas, e você espera assim, pô, agora vai ser minha vez. Ele veio outro. E olha, o cara era até mal. Ele era mal mesmo. E Deus não está vendo, não. Eu estou fazendo tudo certinho. Estou fazendo as coisas. E o outro que se dá bem. E o outro que. E eu. Que se dá bem numa mão. Mas olha só, a gente não vê essa atitude no Mordecai. Pelo contrário, apesar de Amã ser o maioral de todos, e de todos se curvarem perante ele, isso todos tinham que fazer isso. Ainda mais lembra que Mordecai era um servo ali do palácio, ele estava ali no meio. Ele deveria fazer isso, mas só que, lembra, ele era judeu. O Deus dele era maior que os seus reis. Lembra que Sadraque, Mesaque e Abednego falaram, olha rei, se o Senhor quiser, nós vamos morrer na fornalha. Se Ele quiser nos salvar, Ele nos salva. Mas se Ele não quiser, a gente morre, mas a gente não se ajoelha. Esse era Mordecai também. Ele não se ajoelhava. Amã não se contenta. E ele não só odeia Mordecai, ele odeia todo o povo de Mordecai. Porque todo o povo judeu tem essa característica. E interessante os detalhes, a Bíblia fala que ele é agadita, é filho, é descendente de Agag, que é inimigo do povo de Israel. Inimigo, porque em uma guerra lá eles trucidaram, o povo de Israel trucidaram todos os que eram reinados por Agag, e ele é dessa descendência. Então ele realmente odeia os judeus. Eu fiquei parecendo, não, mas será assim? A gente às vezes não se sente assim. Parece que todas as ideologias de gênero, ideologias de tudo, está tudo contra a gente, todo mundo está perseguindo a gente.
isso não. Por que aquele presidente ganhou e o Moreira não? A presença de Deus, não esqueça disso. Esse homem que tem o anel do rei, ele é muito esperto e astuto. A Bíblia fala no capítulo 3, deixa eu ver se é isso mesmo. Capítulo 3, começa assim, do verso 7 até o verso 11, mas especificamente o decreto está lá no verso 9, só para você poder saber o que está nessa parte. Ele diz assim, ó, a Bíblia fala que ele passa 12 meses, dia após dia, vendo o dia exato para ele falar com o rei, para matar todos os judeus. Ele fala que ele lança a sorte desde o primeiro dia do primeiro mês até o último mês. Ele lança a sorte. Quando ele vê esse é o dia apropriado para eu pegar, fazer toda a arapuca e poder pegar e matar todo esse povo judeu. Ele é desse homem que vai dia após dia planejando para acabar, para dizimar o povo judeu. E ele tem um anel na mão. O povo judeu está desamparado. Porque quem tem um anel, que tem o governo, é aquele que é totalmente contra os judeus. E ele consegue. No dia exato, ele vai com o rei e fala, olha, rei, tem um povo assim, que ele não obedece aos teus decretos. Tu coloca as leis, e ele se nega. Tu coloca isso, ele se nega. Faz algum sentido no mundo que a gente vive hoje? As leis que nós temos, a ideologia que estamos vivendo, e parece assim, agora, não tem, o que eu vou fazer? Quem vai? Que nem um chapolin, quem vai me socorrer? Quem poderá me defender? Então, porque ele tem um anel na mão, ele tem todo o poder, ele é articioso, ele tem artimanha, ele tem tudo. Sabe qual é a arma de Mordecai? A primeira coisa que ele faz é: eu vou lá com Esther. Eu vou lá com ela. Antes disso, ele rasga as suas vestes, coloca pano de saco e cinza e chora. Ele está triste, muito, todo o povo, porque eles iam morrer. O decreto dizia que no dia estipulado, todo mundo poderia matar os judeus e pegar o seu despojo. Era lícito, e daí o mais, ele ia tirar um dinheiro do cofre para remunerar essas pessoas, para que elas pudessem destruir o povo judeu. Dizimar. Esse era o decreto. Então, quando Mordecai vê esse lá, ele rasga as suas vestes, se humilha, tristeza, medo, e ele pensou: eu vou lá com a Esther. Quando Esther sabe disso, ele vai lá na porta. E quando ele está de pano de saco cinza, ele não pode entrar. Ele não está com as vestes ali. Ele não podia entrar, ele ficou na porta. Aí alguém da porta foi lá e deu um recado para Esther. Esther, lá na porta, está desesperado. Mordecai está chorando, está triste. E aí ela disse: olha, dá uma roupa para ele lá, para ele se vestir, para ele... Sabe uma coisa? Ela não sabia o que estava acontecendo. E de verdade, ela não sabia o que estava acontecendo. O próprio Mordecai disse para ela não falar para ninguém que ela era judia. Ele disse para ela: não fala para ninguém que você é judia. E parece que ela se distanciou assim, sabe? Deu uma descolada assim, se distanciou dos judeus, porque ela nem sabia o que estava acontecendo. E aí, quando Mordecai vê que ela vai dar uma roupa para ele se trocar, ele disse: não é isso que eu quero, não é por isso que eu não estou mendigando. Eu vou dizer para ela: olha, tem um decreto, assim, 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 parece que mandou uns escritos,
Manda para ela saber o que está acontecendo. E diz para ela ir lá com ele. Nossa, quando ela ouve isso, ela se desespera. A tristeza de Mordecai, ela fica apavorada. Lembra de Vasti? Lembra que os decretos não se alteram, nunca mais o rei viu Vasti. E quando Mordecai fala assim, Esther, vai lá com ele. Ela diz, Esther conhecia a lei, igual Vasti. Esther conhecia a lei, ela sabia que ela era rainha, que ela estava debaixo da lei dos médios e persas. Ela disse, olha, há 30 dias o rei não me chama. Se ele não me chamar, eu não posso ir lá. Se eu for na presença dele, só se ele estender para mim o cajado dele, o cetro. Se ele não estender, eu vou morrer. Porque é a lei. Está vendo a diferença de conhecer a lei e de respeitar a lei? Ela podia ser assim como partilhar. É meu marido, eu vou lá. Não. Ele é o rei. Eu sou a rainha. Tem uma maneira de fazer as coisas. Tem uma maneira que eu tenho que proceder. Aí ela disse assim, eu vou morrer. Se ele fez isso com Vasti e comigo, ele vai dizer, agora pronto. Só tem uma mulher que não me respeita. A outra eu não quero ver e a outra... Pronto. Vou escolher outro. O que passava na cabeça dela, no coração dela? Eu não sei. E aí eu vejo o mensageiro correndo, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? Vai lá para o Mordecai, ela disse, aqui ó, mano. E agora? Ele disse, olha, então fala para ela. Vamos ler. É maravilhoso isso aqui. Eu amo o Velho Testamento. No verso 13 do capítulo 4. É fantástico isso aqui que ele fala para ela. Às vezes a gente precisa ouvir isso. E a gente precisa falar isso. Olha o que ele fala para ela. Então lhe disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a tua casa, a casa de teu pai, perecereis. E quem sabe, se para a conjuntura como esta é que fosses elevada a rainha? Ele fala de propósito. Ele lembra a Esther quem ela é. Olha, sabe quando eu falei que você não devia ser judia? Mas você é. Deus tem um propósito. Você não está aí à toa. Não é que nem os outros povos que lançam sortes. Tudo tem um propósito. E se não for pela tua mão, a gente vai ser livrado por outra pessoa, porque não está em ti. Está em quem te colocou aí. Entende? Onde nós estamos? Onde temos sido colocados na nossa família, no nosso trabalho, na igreja, sei lá onde. Saiba de uma coisa, não é à toa que você está lá. Tem um propósito muito claro. Talvez você não enxergue ainda, mas ele está lá. Quando Esther ouve isso, eu acho que ela ainda está com medo. Mas sabe a primeira coisa que ela faz? Ela diz, sabe de uma coisa? Eu vou jejuar. Eu não tenho como saber se o rei vai fazer, vai colocar o seu cetro ou não. Mas eu posso pedir para aquele que tem todo o poder para fazer isso. E é isso que eu vou fazer. Eu vou ficar 3 dias jejuando. E eu peço para você, Mordecai, faça isso também com todos os judeus. Eles passaram esse tempo orando, jejuando e pedindo a Deus para aquele momento, porque ela ia para a morte. Por todo o retrospecto do povo persa, da lei, do desrespeito que já tinha acontecido. Está vendo a importância daquela questão lá de Vasti? Para a gente entender qual era o risco, qual era toda a conjuntura de que Esther estava passando. Então ela ia lá. Mas eu achei legal, assim, quando a Bíblia coloca assim, ela colocou o seu vestido, eu fiquei imaginando assim, ela estava lá,
orando, jejuando. Parece que ela entendeu o seu propósito. Ela entendeu aquilo que o Senhor tem colocado para ela. Ela lembrou do Deus de Israel. Ela lembrou de todas as coisas que eu tinha ensinado. Isso veio à tona. E a Bíblia fala que ela colocou o seu vestido real e ela caminhou até a casa do rei. Mas você pensa que ela foi entrando de qualquer jeito? Fico imaginando assim. Você colocou assim, lá na porta, em pé. E o rei lá do trono olhou aquilo lá. E ela lá, não sabia o que ia acontecer com ela. Mas parecia confiante. Colocou o vestido real e ficou em pé na frente da casa do rei, esperando que ele pudesse conceder de falar com ela. Então, ele estende o seu cajado. Nossa, acho que o coração da Esther estava disparado. E ela, assim, eu vejo também ela dizendo, Senhor, que nem o pastor fala, por dentro, aleluia. Só por dentro, ninguém queria saber. Ela disse, glória a Deus. Deus de Israel é poderoso. E ela foi lá. E outra coisa que a gente aprende com ela, parecia que ela ia chegar lá, não sabe o que é, porque não sei o que, já chegou em casa. Cansado. Abriu a porta, não, porque não sei o que, porque uma bagunça aqui. Ou então, o homem também, assim, eu estou falando da mulher, mas o homem também, assim, despeja na mulher, não sabe como é que você está, meu irmão. Você está bem? Como é que foi o dia hoje? Os meninos pintaram tudo, pintaram a parede, fizeram tudo, não sabe nem como ela está, já vai despejando coisa. Não tem amor, você não tem essa ideia. Mulher, como você está? Você está bem? Traz alguma coisa para ela. Esther fez assim. Pensa que ela foi logo lá? Ei, sabe o que é? Já estou com o rei? Não. Lembra daquela palavra que eu falei para vocês? Banquete. Esther conhece o que o rei gosta. O rei diz assim, olha, tu pode pedir metade do meu reino. Mas pronto, eu vou pedir para levar o povo. Calma. Ela disse, sabe o que é, rei? Eu estou morta de vontade de fazer um banquete para ti. Olha só. Mas lembra que eu ia falar de um banquete diferente? Pensa que ela convidou todos os sátrapas e reis e tudo. Ela foi no particular. Esther era uma mulher sábia. Ela sabia que tinha assuntos que ela tinha que conversar não com o rei, mas com seu marido. E aquele não era o lugar para conversar. Tinha um monte de gente ali, quando ela falasse, outro não pode mudar a lei, não sei o que, não sei o que. Eu quero conversar com o meu amor. Lá na minha casa, no banquete, que ele gosta. Só que, eu disse, ainda vou levar aquele Amã para ele ver que lá, aqui pode ser o maior, mas lá em casa, no meu banquete, na minha cozinha, mando eu. Levou o Amã. Rei, eu queria muito fazer um banquete para ti. Eu te dar uma metade, tu quer me dar um banquete? Eu vou, e é hoje. Ela espera daqui a uma semana. É hoje. Sabe o que ela falou? Que acho que o detalhe é muito importante. Ela disse, vai hoje para o banquete que eu preparei para você. Quando ela foi, o banquete estava pronto. Confiança. Ela não ia preparar o frango ainda. Já estava pronto, porque ela confiava no Deus dela. Ele foi, e o rei estava, vocês estão curiosos? O rei estava muito curioso. O que essa mulher, ela fez uma coisa que tem alguma coisa, também vai, né? Que é alguma coisa. Foi lá, comeu, se fartou, amou, amou disse, rapaz, eu sou, convidou só o rei e eu. O Amã se achou assim, já era de 9, né? O homem se achou. Foi lá, comeram, e o rei disse, pronto, pode dizer o que você quer. Sabe o que eu quero, meu amor? Eu quero te dar outro banquete. E amanhã, eu acho que ele nem conseguiu dormir. Disse que essa mulher quer se... E ficou lá, apreensivo. No outro dia, tem mais uma coisa, mas eu acho que eu vou pular. Amã sai de lá, morto de alegre, feliz da vida. Eu sou o cara, só eu e o rei lá na casa da rainha. E quando ele sai de lá, sabe quem ele vê? Mordecai. E se eu já tenho o anel do rei,
tem um decreto que vai matar, exterminar todo esse povo, mas eu não aguento ver a força desse cara. Ele foi na casa dele e falou com a mulher: eu não aguento mais ver aquele homem, eu passo por ele e não ferro ele. Ela disse: por que não faz uma forca? Bem alta, lá no pátio. Tem forca ele amanhã. O que tu acha? Esse rapaz, eu vou fazer isso mesmo. Ele não se dobra. Vou fazer isso. Fizeram a forca. Ficou lá, disse: amanhã eu vou jantar lá na casa do rei, da rainha, e no outro dia enfoca esse meu inimigo. Pronto. Venci tudo. Eu tenho tudo aquilo que as pessoas querem, eu tenho. Esse era o ego de Amã. Então ele faz a forca. Sai de lá, faz a forca. Lembra? O tema é a presença de Deus. Naquela noite o rei não consegue dormir. Lembra que eu não entendia por que Mordecai salvou o rei? Eu penso, pronto, vai ser elevado ali. Ele vai, né? Aí vem Amã, o inimigo de Mordecai, e ele é exaltado. Eu não entendi. Mas, continuando a história, a gente vê que Deus tem o seu propósito no seu tempo. E a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Diferente da nossa. Naquele momento, o rei perde o sono, não consegue dormir. Não consegue dormir. Ele pega e diz: rapaz, eu lembrei de uma coisa, eu não consigo dormir, eu lembrei de uma coisa. Não teve um que salvou minha vida? Vê lá naquele livro quem é. Foram ver. Rapaz, foi Mordecai. E foi feita alguma coisa para ele? Fizeram alguma coisa? Rapaz, nunca fizeram nada. Ele. Sim, pode ser, não pode ficar assim. Mas quem foi lá? Foi Esther? Foi Mordecai? Foi alguém? Ele perdeu o sono. O Senhor tem os seus propósitos, o seu tempo para ensinar a gente, para fazer a sua história. Ele é soberano, mesmo que a gente não entenda, nós precisamos ter, confiar e seguir. No outro dia, eles vão lá para o banquete, para o segundo banquete, e lá, Esther se abre com o rei. E ela diz assim, eu pensei que ela dizia: olha, isso aqui, aquilo outro, não. Ela disse: rei, eu gostaria de que o senhor salvasse a minha vida e a vida do meu povo. É isso que ela pede. Porque eu vou ser exterminada, eu e o meu povo. Eu só quero isso. Ele disse: mas quem vai matar você? Quem é que ousou fazer isso? Foi isso aqui, ó. Foi isso aqui. Foi Amã. O rei fica transtornado. Acho que ele queria partir o Amã no meio. E ele sai da sala ali. Imagina, ali ele é o marido de Esther. E o cara mandou matar a Esther. Ele sai dali assim enfurecido. Amã tentando ainda consertar, cai por cima de Esther e ele volta. Diz: pronto, agora ainda quer namorar com a minha esposa aqui na minha casa. Fica pior. Parecia que o camarada estava aqui, ó. Vai lá, vira abaixo. E lembra de Mordecai? Um pouquinho antes disso, que eu pulei, um pouquinho antes disso, de manhã, antes do banquete, ele chega lá com o rei. Aí o rei faz a pergunta assim: mano, o que eu faço para aquele que assim, foi uma pessoa importante, uma pessoa assim, que eu gosto muito? E diz: olha, você deve colocar ele o seu casaco, o seu cetro, coloca ele no cavalo, e todo mundo vai dizer assim: opa, isso que se faz para aquele que o rei quer honrar. E Mordecai foi honrado naquele dia. E à noite aconteceu isso. Então, irmãos, assim, uma das muitas coisas que podemos aprender com este livro é que nós precisamos, às vezes a gente pode ficar distante como Esther, às vezes a gente pode sofrer como Mordecai, as nossas esperanças possam estar assim
lá embaixo. Mas a gente precisa lembrar que povo nós somos, que Deus é o nosso. E Ele tem preparado todas as coisas para a gente. Se a gente entender isso, a gente vai poder enfrentar qualquer coisa. Lembra que o decreto não podia ser mudado, revogado, era uma lei dessa. Então a gente faz o segundo decreto, diz assim: agora, judeus, vocês podem se defender. Aquele que quiser matar você, você se defende e você ataca ele. É o segundo decreto. E nesse dia, o povo judeu assim, logrou o êxito. E o que era chamado do decreto de Pur, que era, lançaram sortes, ele lançou sortes até aquele dia lá, para que encontrar o dia certo para se vingar dos judeus, se tornou numa grande festa chamada Purim, que é o plural de Pur. Se ele tem sorte, eu tenho muitas sortes. Eu tenho Deus de todas as sortes. Eu tenho Deus do livramento. Eu tenho Deus que pode me salvar da mão daquele que pensa que é o Todo-Poderoso. Meu Deus está acima de todas essas coisas. E eu devo confiar nele. É a festa de Purim, o livramento que o Senhor Deus deu a todo o povo. E até hoje o povo judeu comemora essa data. É histórica. O Senhor Grande falou isso logo no início do culto. Uma coisa impressionante. O nome de Deus não é mencionado nenhuma vez em todo o livro. Se você procurar, pode ler. Sei que hoje você não vai se descansar enquanto não lê o livro de Esther. Pode ler, você não vai achar o nome de Deus em Senhor. Mas, a cada instante, vemos a presença de Deus em todos os acontecimentos do livro de Esther. E até quando você termina de ler e diz assim, alguém diz assim, não tem o nome de Deus, não, você vai lá procurar, não é possível. Eu vi sim, eu li naquela hora. Oh, sabe por que não tem? Porque a presença de Deus está na vida das pessoas. Está na vida de Mordecai, está na vida de Esther, está no controle de toda a história. O nome de Deus, a presença de Deus está em nós. Muito mais que em nossos lábios. Está em nossa vida. A gente consegue ver isso na vida e no livro de Esther. Sua presença é real e plena em toda a história. E na sua história? Deus consegue ser visto? As pessoas podem olhar para mim, para você e dizer, nossa, Deus está ali. Isso é uma reflexão que eu queria que propor para a gente olhar para a nossa história, a gente ver aquilo que a gente não enxerga porque são coisas de Deus, como Ele já fez na tua vida, o que Ele desviou, o que Ele te guardou, como Ele te conduziu. Assim como Esther, cada um de nós tem a sua história que Deus conduziu com mão forte, com carinho, com amor. Ele faz isso na vida de cada um de nós. Eu queria fechar para aqui no grupo familiar, você que faz parte do grupo familiar. Depois desse passeio todo que a gente fez no livro de Esther, queria que você se preparasse para que no dia do grupo familiar você possa compartilhar no seu grupo o que mais você guardou no coração deste livro. De tudo isso que a gente viu, o que você pode guardar no seu coração? Você pode fazer isso? E se você não vai nem no grupo familiar, você pode procurar, mas então compartilhe com alguém. Converse. Vou conversar, olha, domingo a gente falou sobre o livro de Esther e esse ponto aqui me chamou muita atenção. Compartilhe isso, fale sobre isso com alguém, sobre esse livro. Eu queria muito que o Senhor abençoasse a sua vida ricamente, porque eu sei que a sua história está nas mãos dele. Vamos ficar de pé? Deus abençoe ricamente a sua vida, a sua história, e que Ele possa ser visto de todas as formas na sua vida e família. Senhor Deus, muito obrigado, porque o Senhor é bom. A Tua palavra enche o nosso coração, nos enche de esperança, de fé. Podemos confiar no Senhor, apesar de todas as coisas. Muito obrigado, Senhor.
fica conosco, nos leve em paz em casa, que essa palavra possa se reverberar, possa estar sendo mesmo assim ecoada em nossos corações, em nossas mentes, e que a nossa vida possa ser transformada a partir da tua palavra. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.